Em Ashford Hollow, sob chuva que sussurra e neve que silencia, 3 objetos inocentes escondem corações em rebelião. Uma colher de prata que troca segredos proibidos, um manequim que guarda uma moça rebelde e um anel violeta que testa promessas frágeis. Ninguém entra ou sai, ninguém vê ou ouve, mas os gestos deixam marcas que só um olhar afiado decifra. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se sob o cobertor, respirem o ar úmido de Ashford Hollow e preparem-se para 3 mistérios delicados que desafiam o orgulho e aquecem a alma nesta noite de chuva e neve. Hoje, mergulhamos nos segredos de Ashford Hollow, segredos de prata, veludo e violeta. Sherlock Holmes desvenda gestos de amor em uma vila onde chuva e neve revelam o que as palavras escondem. Que a história comece. O caso da colher de prata. A chuva chegara a Ashford Hollow como uma visita anunciada, mas ainda assim inevitavelmente íntima. Não era tempestade nem ventania, apenas uma cortina fina e persistente que descia dos céus cinzentos e se espalhava pelos telhados baixos de ardósia, escorrendo pelas calhas e pingando em ritmos pacientes nos parapeitos de pedra. As poças na rua principal refletiam a luz mortiça dos lampiões, quebradas de tempos em tempos pelo rodar preguiçoso de uma carroça ou pelo passo apressado de algum aldeão envolto em um casaco escuro. Ao redor da pequena igreja coberta de musgo, o cemitério parecia respirar umidade, e o som distante do sino, abafado pelo tempo úmido, era mais sensação do que som, como uma lembrança antiga vibrando no ar. Era o tipo de tarde em que a vila inteira se encolhia para dentro de si mesma. Cortinas semicerradas, chaleiras sussurrando sobre o fogo, o cheiro de pão recém-assado e de lã úmida preenchendo as casas. Para muitos, era dia de ficar em silêncio e esperar pela noite. Para Sherlock Holmes, era o tipo de dia em que as mentes ociosas e as pequenas paixões humanas, confinadas sob o mesmo teto, criavam enigmas tão delicados quanto qualquer código cifrado. A carruagem que trouxera Holmes e seu amigo até Ashford Hollow rangia suavemente enquanto avançava pela rua principal, molhando as rodas no brilho raso das poças. Lá dentro, o interior acolhedor cheirava a couro envelhecido, a lã molhada e a um leve traço de tabaco que vinha do sobretudo do detetive. À sua frente, o Dr. Watson observava pela janela embaçada a sequência de casas de pedra, todas muito parecidas, e ainda assim, cada uma com um detalhe próprio. Uma cortina rendada mais ousada, um vaso de flores na janela, um par de botas deixado à porta. A chuva batia de leve no vidro, produzindo um som hipnótico, uma cadência tranquila que combinava com o balanço da carruagem. Para Watson, depois de tantos casos marcados por crimes sombrios em ruas perigosas de Londres, aquele vilarejo parecia quase um cenário de repouso. Um lugar onde, imaginava, os mistérios teriam a gentileza de serem diminutos, caseiros, quase ternos em sua natureza. Holmes, porém, não compartilhava inteiramente dessa ilusão. O olhar dele, atento e distante ao mesmo tempo, percorria a silhueta do vilarejo como quem examina um tabuleiro montado antes da primeira jogada. Havia algo na forma, como as casas pareciam inclinadas umas em direção às outras, como costelas fechando-se em torno de um segredo, que agradava profundamente a sua mente analítica. Ashford Hollow era pequeno demais para anonimato, e isso lhe dizia que qualquer desvio, por menor que fosse, uma luz acesa além da hora, um visitante de fora, um rumor de corredor mal explicado, fatalmente deixaria marcas. Quando a carruagem finalmente parou, diante da hospedaria local, uma construção de 2 andares com fachadas de pedra clara e janelas envidraçadas que olhavam para a rua como olhos curiosos, Holmes expirou, como quem chegasse ao palco de uma peça aguardada.
O letreiro de madeira, rangendo levemente ao sabor da chuva, anunciava o nome do lugar, The Hollow Arms, com letras douradas já um pouco desbotadas. Assim que desceram, o cheiro de pão quente e carvão queimado escapou pelas frestas da porta, envolvendo-os num convite silencioso. Watson puxou a gola do casaco para cima, protegendo-se das gotas insistentes, e olhou em volta. A rua estava quase vazia, exceto por uma senhora de avental, que espiava discretamente de uma janela do outro lado, e por um garoto que, fingindo arrumar uma pilha de lenha, mantinha os olhos fixos nos recém-chegados com aquela curiosidade irrefreável das vilas pequenas. Um passo dentro da hospedaria foi suficiente para que a atmosfera mudasse. O ar ali era mais quente, saturado pelo aroma de sopa lenta no fogão, de cerveja escura nos canecos, de madeira antiga impregnada de histórias repetidas em voz baixa. No salão principal, algumas figuras locais ocupavam mesas esparsas, inclinadas umas em direção às outras, falando em murmúrios que interromperam por um instante quando perceberam a presença de estranhos. A proprietária do lugar aproximou-se com um sorriso que oscilava entre o acolhimento e a avaliação atenta. Era uma mulher de meia idade, com bochechas coradas pelo calor da cozinha, cabelos presos de forma prática e um avental impecável sobre o vestido escuro. Seus olhos, porém, eram vivos, curiosos, como os de alguém que há anos coleciona, sem esforço, cada novidade que passa por aquela porta. Apresentou-se como Mrs. Fairlow, e bastaram poucos segundos de conversa para que Holmes e Watson compreendessem que, naquele vilarejo, qualquer palavra dita no salão do The Hollow Arms chegaria antes da manhã seguinte às orelhas de cada morador. Era ela quem lhes contaria, entre uma caneca e outra de cerveja e uma travessa de ensopado fumegante, que há dias o assunto de Ashford Hollow não era o tempo, nem a colheita, mas a inquietação de um homem em particular, o Sr. Henry Pendleton, residente da única casa mais pomposa da vila, uma construção de pedra clara com jardim impecável, conhecida simplesmente como a Casa Pendleton. Mrs. Fairlow falava de Pendleton com um misto de respeito e diversão. Era um viúvo elegante, dizia, um homem de hábitos metódicos, sempre muito correto, que encontrara nas antiguidades um consolo discreto para a solidão. Sua coleção de pratarias, cristal e porcelanas era motivo de orgulho não apenas para ele, mas para todos que, em certa medida, sentiam que a ostentação contida daquela casa elevava o status de Ashford Hollow em comparação com aldeias vizinhas. Porém, desde a semana anterior, o Sr. Pendleton passara a comportar-se de forma um pouco diferente, mais recolhido, mais preocupado, como se um pequeno verme de ansiedade lhe corroesse a compostura. Comentava-se, à mesa da hospedaria, que o colecionador recebera uma visita vinda de Londres, um conhecido do sobrinho, e que, após essa visita, algo havia mudado dentro da casa Pendleton. Alguns diziam que se tratava de uma discussão em família. Outros murmuravam algo sobre um objeto raro que teria desaparecido ou se quebrado. Em Ashford Hollow, bastava uma sobrancelha erguida ou uma cortina fechada mais cedo para que o tecido dos boatos começasse a se tecer. Holmes escutava aquelas nuances com aparente displicência. Os longos dedos envolvendo a caneca ainda fumegante, mas Watson percebia o brilho que surgia, discreto, nos olhos do amigo sempre que Mrs. Fairlow deixava escapar um detalhe, que para um ouvido menos atento pareceria irrelevante. Ao mencionar, por exemplo, que Pendleton nunca deixava ninguém tocar em suas colheres de prata e que, ainda assim, certa noite, recebera em sua mesa um convidado jovem, educado demais para um aldeão, que passara longos minutos contemplando a prataria à luz da lareira, os olhos de Holmes estreitaram-se apenas o suficiente para denunciar interesse. Quando a hospedeira acrescentou que no dia seguinte, Pendleton fizera uma visita inesperada ao reverendo da vila,
e depois a um advogado em uma cidade próxima, sem que ninguém soubesse exatamente o motivo. O detetive pousou a caneca, como se marcasse um ponto de virada interior. No fim daquela tarde, a chuva continuava a aliviar-se em gotas finas sobre Ashford Hollow, quando Holmes e Watson atravessaram a pequena praça em direção à casa Pendleton, guiados por instruções precisas de Mrs. Farlow, que entre um gesto e outro se certificara de ajustar-lhes os cachecóis como uma mãe zelosa que encaminha os filhos ao vento. A casa destacava-se das demais não por ostentação vulgar, mas por uma espécie de elegância silenciosa. O portão de ferro bem cuidado, o caminho de pedras limpas conduzindo à porta principal, as janelas amplas por trás das quais a luz dourada de uma lareira desenhava sombras suaves. Ao se aproximarem, o cheiro úmido dos arbustos recém-podados misturava-se à umidade do ar, e as gotas de chuva que ainda persistiam pareciam mais uma cortina transparente do que um obstáculo verdadeiro. Recebeu-os o próprio Henry Pendleton, um homem alto, de costas levemente curvadas pelo peso da idade, mas ainda com um porte que denunciava décadas de disciplina. Seu rosto, marcado por rugas finas, era o de alguém acostumado a controlar as emoções na presença de outros, mas havia um traço de fadiga nos olhos, uma sombra que a boa educação não conseguira encobrir totalmente. O aperto de mão que ofereceu a Holmes era firme, sem exagero. A saudação a Watson, cortês, porém distraída, como se metade da sua atenção permanecesse obstinada, voltada para algo invisível dentro da própria casa. A sala onde os conduziu era uma ode à ordem. Móveis de madeira escura, tapetes cuidadosamente alinhados, cortinas pesadas filtrando a luz exterior. E, sobretudo, a mesa lateral que abrigava o orgulho do anfitrião. Uma fileira impecável de colheres de prata, alinhadas sobre um tecido de veludo escuro que fazia o metal brilhar ainda mais à luz do fogo. Holmes aproximou-se da mesa com a mesma postura com que analisaria um cenário de crime. Sem pressa, sem gesto brusco, com um respeito silencioso pela importância que aquele pequeno altar doméstico tinha para o dono da casa. As colheres variavam em tamanho e desenho, algumas com cabos trabalhados em arabescos delicados, outras com monogramas discretos gravados junto à concavidade. A prata refletia não apenas a luz da lareira, mas também, em minúsculas distorções, a silhueta dos presentes, criando a sensação de que múltiplas versões deles observavam a cena a partir das superfícies polidas. Pendleton aproximou-se, e sua voz, quando finalmente começou a explicar o motivo de ter solicitado a presença de Holmes, carregava um constrangimento quase infantil. O que lhe roubara a paz, confessou, não fora um roubo comum, nem uma grande traição. Ninguém invadira a casa, ninguém quebrara uma janela, nenhuma gaveta fora revirada. Apenas uma das colheres, uma única entre tantas, havia sido trocada. Em uma manhã, ao aproximar-se da mesa para realizar seu ritual habitual de observação e limpeza, perceberá que uma delas, no terceiro lugar a partir da direita, já não era a mesma. À primeira vista, era quase idêntica. Mesmo tamanho, mesmo desenho no cabo, mesmo brilho aparente. Mas o peso, ao segurá-la, soava errado. O metal, ao ser tocado, parecia diferente, e o olhar treinado de um colecionador não tinha dúvidas. A colher original, uma peça herdada de família, de valor mais sentimental do que monetário, fora substituída por uma imitação barata, ainda que cuidadosamente escolhida. Não havia sinais de arrombamento, nenhum criado se ausentara, nenhum estranho fora visto rondando os fundos da casa. E, no entanto, alguém estivera ali, próximo o suficiente para tocar o que o velho homem considerava quase parte de si. Watson, ao ouvir aquela exposição, teve um instante de surpresa silenciosa. Parte de sua mente, habituada a lidar com ferimentos físicos e tragédias concretas, inclinava-se a considerar trivial o problema de Pendleton. Mas bastou observar o modo como os dedos do anfitrião
pairavam, hesitantes, sobre a fileira de colheres, detendo-se ligeiramente acima do lugar onde a peça falsa agora repousava, para compreender que, para aquele homem, aquele pequeno deslocamento no mundo era uma ferida real, ainda que invisível. Era como se alguém tivesse tocado não na prata, mas na intimidade dos seus hábitos, na ritualística que o ajudava a atravessar os dias solitários. Holmes, por sua vez, não demonstrou impaciência. Ao contrário, parecia ainda mais atento do que em muitos casos sangrentos que já o haviam ocupado. Pediu, com a voz calma, que Pendleton lhe descrevesse, com o máximo de detalhes, o dia em que pela última vez tivera certeza de ver a colher verdadeira. O anfitrião falou de uma noite em que recebera alguns poucos convidados para jantar. Um casal vizinho, o farmacêutico da vila e seu sobrinho, recém-chegado de Londres, um rapaz bem afamado por todos, como educado, versado em poesias e aparentemente interessado em corrigir uma querela antiga entre as famílias. A chuva, naquela noite, já caíra com delicadeza semelhante à de agora, desenhando um véu nos vidros, enquanto, dentro, as velas lançavam um brilho quente sobre os talheres. Em determinado momento durante a sobremesa, o jovem da capital aproximara-se da mesa lateral, elogiara a prataria e fizera perguntas curiosas sobre a origem das peças. Watson percebeu, pela forma como os lábios de Pendleton apertaram-se ao recontar essa parte, que o velho revivia, com certo desconforto, a sensação de ter sido, talvez, excessivamente aberto com um estranho. Holmes pediu que descrevesse o rapaz, altura, maneiras, o modo de olhar para a prataria. Perguntou também se, após a visita, alguém da família falara sobre heranças, sobre divisões de bens, sobre possíveis vendas. O hesitar do anfitrião não passou despercebido. Havia, enterrado nas entrelinhas, um clima de rivalidade antiga entre dois ramos da mesma linhagem. Os Pendleton de Ashford Hollow e os Stafford, família com quem haviam sido outrora aliados, depois adversários, por questões que iam de negócios remotos a desentendimentos amorosos. Numa pausa da conversa, enquanto o anfitrião se afastava por um momento para pedir chá, Holmes caminhou lentamente ao redor da mesa, os olhos percorrendo não apenas as colheres, mas o tecido de veludo, a madeira do aparador, o reflexo amortecido da janela embaçada no metal. Notou, quase sem se abaixar, um detalhe que a luz da lareira tornava sutil. Um círculo imperceptivelmente mais claro no veludo, ligeiramente deslocado em relação ao lugar onde repousava a colher falsificada. A marca, deixada pelo peso constante da peça original ao longo dos anos, não se alinhava perfeitamente com a posição atual do talher. Era como se, ao recolocar a nova colher apressadamente, a pessoa não tivesse conseguido reproduzir com exatidão a coreografia doméstica de Pendleton. Quando o chá chegou, o vapor doce subindo das xícaras, misturando-se ao cheiro de carvão e chuva distante, Watson encontrou Holmes com a expressão que aprendera a reconhecer como o prenúncio de uma conclusão ainda embrionária. O detetive não comentou nada de imediato, limitando-se a aceitar a bebida e a ouvir, com sua habitual atenção, os comentários do anfitrião sobre a vida no vilarejo, os hábitos dos vizinhos, as virtudes e defeitos de cada um. Mas havia, no modo como ele tocava a borda da xícara com um indicador, na maneira como de tempos em tempos voltava o olhar para a fileira de colheres, algo que indicava que, para ele, a questão já havia ultrapassado o simples fato de uma prataria trocada. Pouco antes de se retirarem, Holmes pediu permissão para observar rapidamente as outras salas da casa. Pendleton, embora surpreso, consentiu, e eles atravessaram um corredor onde quadros de família observavam, com rostos sérios, o passar do tempo. Na sala de visitas, um piano silencioso ocupava um canto perto da janela. Sobre ele, uma partitura aberta exibia notas que ninguém parecia tocar havia meses. O vidro da janela, esbranquiçado pela condensação,
trazia no canto inferior um desenho feito por um dedo apressado, talvez de alguma criança em visita recente. Uma forma de coração meio apagado pela umidade, como um gesto proibido e rapidamente ocultado. Ao deixarem a casa, a noite já havia descido sobre Ashford Hollow e a chuva continuava seu trabalho paciente, batendo de leve nas pedras do caminho. Enquanto retornavam à hospedaria, Watson caminhava em silêncio, tentando alinhar em sua mente os elementos do problema. Uma colher de prata trocada sem arrombamento, um anfitrião orgulhoso e solitário, um sobrinho de Londres e famílias rivais, separadas por rancores antigos. Ao seu lado, Holmes parecia absorvido, os passos marcando um ritmo calmo na rua molhada. Quando passaram diante da igreja, o detetive parou por um instante, olhando a torre escura contra o céu. Em seguida, retomou o caminho. Só ao alcançarem a porta do The Hollow Arms, com o cheiro reconfortante de sopa e lenha voltando a envolvê-los, Holmes deixou escapar, em tom quase casual, as primeiras palavras que delineavam o contorno do que ele via. Naquela casa, comentou, não houve crime de prata, meu caro. Houve apenas um gesto cuidadoso demais para ser banal. Alguém não queria roubar um objeto. Queria dizer algo e escolheu a colher como letra de um alfabeto secreto. Era para um observador comum uma excentricidade, quase uma insignificância. Para ele, porém, era o sinal de que, sob a chuva mansa de Ashford Hollow, corações obstinados e famílias orgulhosas haviam encontrado um jeito de falar sem usar palavras. E ele tinha a firme impressão de que na superfície tranquila daquele vilarejo, uma história de amantes separados começava a se insinuar, tão delicada quanto o brilho de prata sob a luz da lareira. Quando a manhã seguinte nasceu sobre Ashford Hollow, a chuva ainda estava lá, mas agora soava como um fundo musical mais tênue, um sussurro constante nos telhados, menos insistente do que na véspera, como se o céu, cansado de lamentar-se, apenas mantivesse a cortina de água por hábito. A aldeia despertava devagar. A padaria exalava cheiro de pão em forno de pedra. Uma vaca mugia atrás de um muro de pedra coberto de musgo. E, da igreja, um fio breve de badaladas se espalhava pelo ar úmido. No salão do The Hollow Arms, Holmes e Watson tomavam o desjejum à luz de uma janela embaçada, enquanto Mrs. Fairlow organizava xícaras e pratos com o automatismo experiente de quem faz 1000 coisas e ainda assim presta atenção em cada frase que circula. A proprietária, inclinada sobre a mesa ao recolher as migalhas de um cliente que acabara de sair, deixou escapar, com a naturalidade de quem comenta o clima, que a visita de Holmes à casa Pendleton já corria de boca em boca. A senhora Marbury, viúva de um fazendeiro, garantia que o velho Henry finalmente chamara alguém para examinar seus papéis de herança. O farmacêutico, por outro lado, insistia que se tratava de um caso de perturbação nervosa provocada pelo tédio de um homem que passara tempo demais a olhar para a própria prataria. Entre um boato e outro, um nome surgia com frequência: o dos Stafford, a família que, havia anos, ocupava uma casa um pouco mais afastada, do outro lado do pequeno riacho que cortava os limites da aldeia. Holmes ouviu as alusões sem fazer perguntas diretas, contentando-se em inserir aqui e ali uma observação aparentemente distraída. Quis saber, por exemplo, se os Stafford e os Pendleton costumavam frequentar as mesmas mesas, os mesmos bancos da igreja, os mesmos convites. Mrs. Fairlow, com um suspiro que parecia ter sido guardado para momentos como aquele, admitiu que, na prática, os dois sobrenomes se cruzavam em todos os lugares da vila, mas, em espírito, raramente se encontravam. Houve tempo, explicou, em que as duas famílias planejavam unir seus destinos por meio de um casamento. Uma sobrinha de Henry, moça de temperamento doce, e um dos filhos dos Stafford. Mas algum mal-entendido, de natureza nunca completamente esclarecida, desfizera não apenas o noivado,
como também qualquer aproximação cordial. Desde então, o que existia era uma educação fria e palavras medidas demais. Pouco depois, Holmes e Watson deixaram a hospedaria, com o ar ligeiramente mais frio roçando o rosto e a chuva convertida em um borrifo tão fino que parecia suspenso, em vez de cair. O detetive caminhou dessa vez, não em direção à casa Pendleton, mas numa diagonal, que o levou a atravessar a praça, seguir pela lateral da igreja e tomar o estreito caminho de cascalho que conduzia ao outro lado do riacho. Ali, a paisagem se abria um pouco. Campos encharcados, cercas de madeira, algumas árvores de galhos despidos e à frente uma casa menor do que a de Pendleton, mas tão bem cuidada quanto, com janelas que davam para uma pequena horta e um galpão de costura com telhado baixo. Era a propriedade dos Stafford, confirmada pela placa discreta próxima ao portão. Holmes não precisou bater 2 vezes para ser atendido. A porta foi aberta por uma mulher de meia-idade, de expressão firme e olhar vigilante, que se apresentou como Mrs. Stafford, irmã do patriarca falecido, e agora espécie de guardiã moral da família. Atrás dela, num corredor curto, Watson percebeu a silhueta de uma jovem parada à entrada de uma sala, como se estivesse em trânsito entre afazeres, e, ao mesmo tempo, presa pelo ímã da curiosidade. Holmes apresentou-se com sua elegância habitual, sem mencionar de início o nome de Pendleton. Falou em termos genéricos de seu interesse por pequenas peculiaridades que, às vezes, perturbavam a paz das casas respeitáveis. Comentou com um toque de humor que o interior da Inglaterra era um viveiro de segredos delicados e que algumas famílias tinham se tornado tão hábeis em ocultá-los quanto em bordar rendas ou lustrar prata. Mrs. Stafford retribuiu com um sorriso enrijecido, incapaz de decidir se aquele visitante era um aliado ou uma ameaça. A jovem no corredor deu um passo à frente, e a luz que vinha da janela lateral revelou suas feições. Rosto oval, olhos claros que pareciam guardar mais perguntas do que respostas, cabelos recolhidos com sobriedade, mas com alguns fios teimosos escapando, como se a própria natureza recusasse o excesso de disciplina. Seu nome, soube Watson, era Eleanor Stafford, e bastou um breve olhar para compreender que era em torno dela que girava, ainda que não se dissesse, o eixo da tensão entre as duas casas. Holmes, com sua sensibilidade para variações sutis, dirigiu a ela um cumprimento um pouco mais caloroso do que o protocolo exigiria e percebeu, pela leve cor que subiu às faces da moça, que a visita de um estranho que conhecia Londres e suas histórias tinha um efeito que ia além da curiosidade. Ainda assim, foi à tia que ele dirigiu a pergunta que realmente importava: se haviam recebido nos últimos tempos a visita do sobrinho de Henry Pendleton. A resposta foi afirmativa, mas 2 forças opostas lutaram para sair ao mesmo tempo pela boca de Mrs. Stafford. Sim, o rapaz estivera ali, disse com cuidado, e sim, o encontro fora cordial, limitado a uma conversa sobre safras, preços de terras e as dificuldades da vida na capital. Mas a rigidez no maxilar e o leve apertar dos dedos no avental traíam um incômodo que as palavras não mencionavam. Eleanor, por sua vez, olhou momentaneamente para o chão ao ouvir o nome do visitante de Londres, como se reprimisse um pensamento que teimava em surgir. A combinação daquele silêncio momentâneo e da leve tensão no ar dizia mais do que qualquer explicação. Holmes, ao perceber que qualquer pressão mais direta sobre aquela família naquele momento só faria as defesas se erguerem ainda mais, limitou-se a agradecer pelo tempo, a comentar elogiosamente a horta bem cuidada e a bela vista do campo a partir da janela da sala. Antes de sair, porém, deixou propositalmente no ar uma frase aparentemente inocente. Às vezes observou: os objetos carregam mensagens que as pessoas não podem dizer em voz alta, especialmente quando 2 casas compartilham um passado mais emaranhado do que gostariam de admitir. A reação de Mrs. Stafford foi um sorriso tenso.
A de Eleanor, um olhar breve e agudo dirigido ao estranho, como se por um segundo ela tivesse se perguntado se ele conseguia ler por dentro as coisas que ela guardava. De volta à casa Pendleton, mais tarde, Holmes pediu ao anfitrião, com a mesma delicadeza da véspera, que lhe mostrasse novamente as colheres. A sala estava quase igual. A lareira acesa, a luz amarela desenhando contornos quentes nos móveis, o som discreto da chuva lá fora funcionando como moldura sonora. Mas havia, na postura de Henry, um cansaço mais visível, como se a preocupação da véspera tivesse se acumulado durante a noite em vigílias silenciosas. O detetive agora não se limitou a observar, pediu permissão para tocar, para pesar na palma da mão tanto a colher falsa quanto as demais. Ao erguer a peça adulterada, o metal pareceu-lhe frio demais, sem a densidade grave da liga antiga. Bateu, com o cabo de leve na superfície de madeira do aparador, comparando o som com o que outras colheres produziam. Havia de fato uma diferença, mínima, mas presente. Pendleton acompanhava cada gesto com olhos ansiosos, como se esperasse que, a qualquer momento, o visitante declarasse ter descoberto um ladrão ardiloso. Em vez disso, Holmes perguntou, com suavidade calculada, se o anfitrião possuía algum retrato de família que incluísse a sobrinha que um dia estivera prometida a um Stafford. A pergunta caiu como um floco de cinza num braseiro, quase silenciosa, mas capaz de redirecionar o calor. Henry hesitou, depois assentiu, encaminhando-os até uma parede lateral onde uma série de quadros menores se enfileirava. Apontou para um em particular. Nele, uma jovem sorria timidamente para o pintor, as mãos cruzadas sobre o colo, um pingente simples no pescoço. Ao fundo, quase imperceptível, via-se o esboço da casa Pendleton e um pouco mais além, o traçado sinuoso do riacho. A moça, explicou ele, fora a alegria da casa, até que um mal-entendido desastroso ruíra o noivado com um dos Stafford. Não se casara com ninguém depois disso, preferindo viver em um parente distante. O assunto, disse, era ainda doloroso demais para a visitação. Holmes, enquanto ouvia, não olhava para o retrato, mas para o homem que o descrevia. Havia no tom de Henry algo mais próximo da culpa do que da simples tristeza. Palavras como mal-entendido e desastroso pareciam abrigar um peso que ele não estava pronto a destrinchar para estranhos. O detetive retornou à mesa da prataria e, com a ponta de um lenço limpo, levantou levemente a colher falsa, revelando sob ela o círculo mais claro no veludo. Ali, na diferença entre a marca deixada por anos e a posição ligeiramente deslocada do talher, residia uma primeira confirmação. Alguém que conhecia bem os hábitos do velho colecionador havia feito a troca, mas não com a exactidão de quem convive diariamente com aquela mesa. O passo seguinte de Holmes foi inesperado para Pendleton. Pediu-lhe que recontasse, com detalhes quase exaustivos, a dinâmica daquela noite específica em que recebera o sobrinho vindo de Londres e os poucos convidados locais. O que foi servido, em que ordem, quem se levantou da mesa e quando, onde os criados estavam, que tipo de conversas se desenrolaram. Enquanto Henry se esforçava para lembrar-se de pequenas ocorrências, a risada fora de hora de um dos convidados, um copo derramado, o momento em que alguém pediu mais vinho e a governanta deixou a sala, Watson percebeu que o detetive não estava apenas interessado em saber quem poderia ter se aproximado da mesa. Ele parecia estar desenhando, mentalmente, circuitos de olhares, tensões debaixo das falas, trajetórias aparentemente inocentes. Quando finalmente emergiu dos detalhes, Holmes fez uma pergunta curta, quase desarmada. O sobrinho, comentou, estava ali apenas por civilidade ou havia em sua visita algum propósito não declarado? Henry demorou mais do que o razoável para responder. Acabou admitindo com um suspiro que o rapaz havia trazido de Londres uma mensagem da família Stafford. Não uma carta formal,
mas uma espécie de pedido verbal, um sussurro de reconciliação possível. Falara de uma moça, não a do quadro, mas outra, mais jovem, que se via prisioneira de ressentimentos antigos que não tinham sido seus. O próprio jovem, ao que tudo indicava, nutria a afeição por uma das Stafford, Eleanor, e via na aproximação entre os dois ramos familiares a chance de abrir caminho para uma união que, de outra forma, encontraria portas fechadas. A essa altura, Watson já começava a enxergar o contorno do que Holmes havia intuído desde a véspera. No silêncio que se seguiu, o detetive deixou que o peso daquela informação se acomodasse no ambiente. Depois, levantou a colher falsificada até a altura dos olhos e disse, com a leveza de quem comenta um ornamento: há maneiras menos arriscadas de transmitir uma mensagem do que infiltrar-se na confiança de um homem e tocar em seu objeto mais precioso. Mas há poucas tão eloquentes. Não explicou imediatamente o que queria dizer. Em vez disso, pediu licença para examinar a cozinha e o pequeno quarto nos fundos, onde alguns criados descansavam durante as pausas. Na cozinha, o calor do fogão a carvão era acolhedor, cheirando a cebola frita e ervas, e o vapor que subia das panelas formava pequenas nuvens que se desfaziam no teto baixo. A governanta, uma senhora robusta, de braços fortes e expressão franca, garantiu que nenhum estranho pusera os pés ali sem que ela soubesse. Um dos ajudantes, um rapaz de olhos vivos, confirmou que naquela noite o sobrinho de Londres havia se levantado da mesa por poucos minutos, caminhando até a sala lateral, onde ficavam alguns livros, e de passagem, detendo-se diante da mesa da prataria. Ele disse que nunca tinha visto prata tão bem cuidada, lembrou o rapaz, quase com orgulho, como se o elogio tivesse sido dirigido a toda a casa. Holmes agradeceu, sem revelar nada. Foi na volta à sala principal que, diante do aparador, deixou finalmente transparecer sua leitura. Não é um furto, disse, com serenidade. É um recado. Um recado que não foi escrito em papel porque o papel poderia ser interceptado, lido, queimado. Um recado que precisava, para existir, de alguém que tratasse estas colheres como o senhor trata, com atenção quase reverente, com um ritual diário de inspeção. Se o senhor fosse um homem descuidado, a troca passaria despercebida e o gesto teria sido inútil. Pendleton, confuso, perguntou de que recado ele falava. Holmes apoiou de volta a colher falsa no tecido, exatamente no lugar errado onde fora deixada por mãos inexperientes, e continuou com a voz calma. Imagina um jovem dividido entre lealdades. De um lado, a família que o abriga na cidade grande. De outro, uma vila pequena onde uma moça se vê prisioneira de ressentimentos que não lhe pertencem. Ele vem a Ashford Hollow a pretexto de negócios, e aqui encontra histórias mal cicatrizadas. Um noivado antigo que se desfez, duas casas que não cruzam olhares há anos, uma sobrinha que herdou os ecos de uma culpa que talvez não fosse inteira dos mais velhos. Há coisas que não se pode dizer à mesa, prosseguiu Holmes. Não se pode, por exemplo, levantar um brinde à reconciliação se sabe que metade dos presentes engoliria o vinho com um nó na garganta. Mas é possível, se se tem espírito prático e um pouco de ousadia, deixar um sinal que apenas uma mente particular irá notar. Ele toca na prataria, conversa sobre as gerações passadas, faz perguntas sobre o valor sentimental das peças. Em seguida, quando os outros se distraem, tira do bolso a imitação que trouxe, adquirida, quem sabe, em Londres, e faz a troca. Não leva a verdadeira colher para longe. Provavelmente a esconde em algum recanto da casa ou a entrega a alguém de confiança com instruções específicas. Watson, observando o rosto de Pendleton, viu surgir ali algo entre incredulidade e um temor difuso. Que instruções? Perguntou o anfitrião num fio de voz. As de devolvê-la, respondeu Holmes, no momento em que o senhor estiver disposto a ouvir o que não quis escutar anos atrás.
A prata, afinal, pode voltar ao seu lugar. Há coisas, porém, que se desmancham com o tempo se ninguém as segura com firmeza. A chance de duas casas deixarem de ser inimigas por causa de um erro cometido por uma geração que já se foi. A oportunidade de uma moça não repetir o destino de outra, presa ao retrato numa parede distante. O silêncio que se instalou na sala foi tão espesso quanto o calor da lareira. Do lado de fora, a chuva continuava sua cadência suave nos vidros. Henry Pendleton manteve os olhos fixos na fileira de colheres por um longo tempo, como se tentasse encontrar, na superfície polida de cada uma, o reflexo de algum momento passado em que poderia ter dado outra resposta, tomado outro caminho. Quando finalmente falou, não negou, nem acusou ninguém. Apenas admitiu, em tom baixo, que havia sido mais duro no passado do que talvez a situação exigisse. Que recusara um pedido de perdão por orgulho ferido e que desde então vivia numa casa mais silenciosa do que gostaria de admitir. Naquela noite, de volta à hospedaria, enquanto Ashford Hollow se preparava para dormir sob o manto úmido de chuva, Watson escreveu em suas anotações pessoais que Holmes, naquele caso, parecera menos interessado em apontar culpados do que em restaurar uma espécie de delicada simetria. A colher verdadeira, que, como ele bem suspeitava, viria à tona nos dias seguintes, vinda de mãos discretas que atravessariam o portão dos Stafford, era apenas a face metálica de um pedido mais profundo, que o velho Henry abrisse, ainda que um pouco, a porta que mantivera trancada entre a sua casa e a deles. Ao apagar a vela, Watson pensou no brilho silencioso da prataria à luz da lareira, nas mãos hesitantes do anfitrião, no olhar inquieto de Eleanor no corredor, e compreendeu por que seu amigo se dedicara com tanto cuidado a algo que, a olhos menos sensíveis, poderia ser visto como mera excentricidade. Para Holmes, aquele não fora o caso de uma colher de prata, mas o de um código pacientemente construído por corações jovens, em uma vila pequena, onde as palavras ditas em voz alta tinham peso demais para serem desperdiçadas. E enquanto a chuva continuava a bater de leve nas vidraças de Ashford Hollow, ele sabia que, ao menos ali, sob aquele céu cinzento, um pequeno desvio do orgulho havia começado a ser corrigido. O desaparecimento da sobrinha do alfaiate. A chuva naquela tarde já não era o pano de fundo suave que embalara o primeiro caso de Holmes em Ashford Hollow. Agora caía com uma determinação mais severa, grossas linhas diagonais riscando o ar e tamborilando com veemência nos telhados de ardósia. As calhas mal davam conta do volume de água, cuspindo filetes contínuos que desciam pelas paredes de pedra e se juntavam em pequenos riachos ao longo da rua principal. As poças deixaram de ser meros espelhos aquietados e tornaram-se lâminas agitadas, distorcidas a cada nova gota que se arremessava do céu pesado. O vento, embora não violento, empurrava a chuva contra as janelas com um vigor irregular, fazendo vibrar as vidraças do The Hollow Arms e borrando ainda mais a visão do exterior. Dentro da hospedaria, o mundo adquiria outra densidade. O calor da lareira parecia mais intenso, o cheiro de carvão e de sopas em cozimento mais envolvente, e as conversas, que na noite anterior haviam sido tiques de curiosidade, agora soavam levemente mais baixas, como se cada um tivesse decidido falar um pouco mais perto do ouvido de seu interlocutor. No café da tarde, enquanto o barulho da chuva inundava as beiradas do mundo, um novo nome circulava com insistência entre os moradores que vinham se secar junto ao fogo. O do alfaiate da vila, Mr. Abel Hartley. Ashford Hollow, como muitos vilarejos, orgulhava-se de ter alguém capaz de transformar rolos de tecido em casacos bem cortados, coletes de festa e vestidos que, ainda que simples, respeitavam a dignidade de quem os vestia. A pequena alfaiataria de Hartley, situada em uma rua lateral,
era quase uma extensão do coração da vila. Ali se tomavam medidas, se faziam ajustes e, principalmente, se trocavam confidências sob o pretexto inocente de escolher um forro ou decidir a largura de uma barra. Naquele dia específico, porém, o comentário principal não era sobre paletós ou botões, e sim sobre a sobrinha do alfaiate, uma jovem que diziam havia desaparecido após uma discussão tempestuosa com a família. Holmes, sentado à mesa de canto mais próxima da janela, ouvia fragmentos dessa narrativa enquanto marcava, com a ponta da colher na borda da xícara de chá, um ritmo sem relação com a música que alguém arriscava tocar num piano distante. Os boatos eram ainda nebulosos. Uns falavam em fuga romântica, outros em sequestro, outros em algo ainda mais grave que ninguém tinha coragem de nomear. Mrs. Fairlow, carregando uma bandeja com xícaras e pão amanteigado, aproximou-se para reabastecer o serviço de chá e, no meio da rotina, deixou escapar o cerne do drama. Evelyn, a sobrinha de Hartley, havia discutido na noite anterior com um parente que insistia em empurrá-la para um casamento arranjado com o filho de um comerciante próspero de uma cidade vizinha. Ao amanhecer, a cama da moça estava vazia. O vestido que ela mais detestava, um traje que a família reservara justamente para a ocasião do noivado, permanecia intocado no cabide. Para muitos, a conclusão era óbvia. Ela havia fugido. Watson, ao escutar essa exposição, sentiu uma sombra de preocupação genuína que não se manifestara com tanta força no caso da colher de prata. A ideia de uma jovem desaparecida sob chuva forte evocava cenários menos benevolentes do que códigos românticos em pratarias. Holmes, por sua vez, manteve a calma, mas o modo como seus olhos se fixaram na forma como a chuva se quebrava no vidro indicava que um novo padrão se desenhava na sua mente. Poucos minutos depois, ao saber que o alfaiate havia pedido a presença do detetive, orientado pelo reverendo e por mais uma meia dúzia de conselhos bem-intencionados, ele levantou-se, vestiu o sobretudo e sugeriu a Watson que trouxesse o chapéu. A alfaiataria de Abel Hartley ficava a 2 quarteirões da hospedaria, numa esquina onde o vento parecia encontrar uma forma de fortalecer-se ao dobrar a rua. À medida que se aproximavam, o cheiro de chuva misturava-se a outro, mais denso e interior. A fragrância inconfundível de tecidos guardados, de lã e algodão, de veludo pesado pendurado em cabides lado a lado, e por cima disso tudo, um fio sutil de lavanda, o perfume que o alfaiate usava para manter afastados os odores de mofo e para dar aos clientes a sensação de que estavam entrando não apenas em uma loja, mas em um espaço de cuidado. Ao empurrar a porta, um pequeno sino tilintou, um som delicado que contrastava com o rugido constante da chuva lá fora. O interior era um universo em si. Mesas cobertas de sobras de tecido, linhas coloridas alinhadas em carretéis como pequenos soldados ordenados, tesouras pesadas repousando sobre trinchas de giz, manequins vestidos apenas pelo meio de um processo que nunca parecia terminar. Nas paredes, moldes de papel, alguns amarelados pelo tempo, traçavam silhuetas que, em breve, ganhariam corpo em alguém do vilarejo. O ambiente tinha algo de sacristia e algo de teatro. Era um lugar em que a aparência era preparada, costurada e, às vezes, corrigida. Abel Hartley levantou os olhos de uma pilha de tecidos quando os visitantes entraram. Era um homem de meia idade, mais magro do que robusto, com as mãos marcadas por pequenos cortes de tesoura e dedos calejados no ponto exato de segurar agulhas e alfinetes. O rosto, naquele momento, parecia mais gasto pelo medo do que pelos anos. Olheiras marcavam a pele sob os olhos e a boca firmava-se em linha de contenção, como se impedisse de tremer. Ele enxugou as mãos num pano antes de se aproximar, por hábito mais do que por necessidade, e cumprimentou Holmes e Watson com uma cortesia quebradiça.
A alfaiataria estava mais silenciosa do que seria de esperar em uma tarde chuvosa. Nenhum cliente aguardava ajuste, nenhum casaco pendurado no gancho da porta denunciava provas recentes. Em vez do habitual murmúrio de trocas leves sobre bainhas e botões, havia um vazio preenchido apenas pelo barulho da chuva batendo nas vidraças e pelo ocasional estalar da madeira afetada pela umidade. Hartley conduziu os dois para a parte de trás da loja, onde um pequeno fogareiro lutava para impor algum calor ao ambiente. Ali, em meio a rolos de veludo e algodão dobrados com cuidado, o alfaiate deixou cair as primeiras palavras que realmente importavam. Evelyn, explicou, era sua sobrinha por parte de irmã, acolhida por ele ainda menina depois da morte dos pais. Crescera entre linhas e tecidos, tornando-se parte tão integral da alfaiataria quanto as mesas ou os manequins. Tinha um talento nato para escolher cores, combinar rendas discretas, ajustar vestidos de forma a suavizar inseguranças que as clientes jamais confessariam em voz alta. Nos últimos anos, porém, a presença dela na loja fora se tornando menos espontânea e mais observada. Um número crescente de jovens, aprendizes de fazendeiro, filhos de comerciantes, um ou outro funcionário de escritório em cidade próxima, descobrira na compra de um colete ou de um novo paletó uma desculpa honesta para permanecer por mais alguns minutos sob o olhar dela. Hartley, inicialmente, achara aquilo um sinal de que o mundo não era totalmente injusto. Mas, à medida que os anos avançavam, também avançavam as pressões de parentes distantes que viam em Evelyn uma oportunidade de aliança vantajosa. Um comerciante de tecidos de uma cidade vizinha começara a enviar recados sutis. Tinha um filho em idade de casar, um moço de meios, trabalhador, que não exigiria muito. O alfaiate, considerando as dificuldades financeiras que enfrentara nos últimos invernos, com poucos clientes dispostos a gastar em roupas novas, havia, a princípio, dado ouvidos à ideia. A jovem, ao perceber as conversas sussurradas que se intensificavam entre as paredes da casa que dividia com o tio, não reagira com serenidade. Na noite anterior, a discussão fora o ápice de uma tensão acumulada. A chuva já caía forte sobre Ashford Hollow, como caía naquele momento, batendo nos vidros e abafando os sons internos. No pequeno quarto que Evelyn ocupava no andar de cima, as vozes dela e do tio haviam subido em volume, alternando súplicas e declarações ríspidas. Ela, com os olhos brilhando mais de indignação do que de lágrimas, afirmara que preferia a incerteza a um casamento imposto. Ele, enredado entre a preocupação genuína e o medo do futuro, respondera com frases que soavam mais duras do que sua intenção. Falara de gratidão, de teto e pão, de oportunidades que não bateriam duas vezes a mesma porta. O silêncio que se seguiu ao fim da discussão fora tão pesado quanto a chuva. Pela manhã, quando Hartley acordou, a cama de Evelyn estava vazia. A janela do quarto permanecia fechada por dentro, as roupas habituais ainda no baú, exceto por algumas peças que ele não soube precisar. Não havia bilhetes, nem qualquer sinal de que ela tivesse levado consigo mais do que uma pequena mala de mão. Para a vila, aquilo bastava para alimentar a narrativa da fuga. Sob chuva forte, uma moça obstinada teria deixado Ashford Hollow em direção à linha de trem mais próxima, onde um destino qualquer, ao menos seu próprio, a aguardava. Holmes, após ouvir o relato, pediu para ver o quarto. Subiram por uma escada estreita, cujas tábuas rangiam sob o peso, e entraram em um espaço simples, mas arrumado. Uma cama de ferro encostada à parede, uma pequena cômoda com um espelho oval, uma cadeira com um chale pousado no encosto e um cabide com 2 vestidos, um de algodão discreto e um outro mais elaborado, que Watson imaginou ser o tal vestido de noivado, exibindo uma saia mais rígida e cor menos sóbria do que as roupas que Evelyn geralmente escolheria. O ar ali ainda trazia o traço delicado de lavanda misturado ao cheiro de tecido prensado.
uma combinação que fazia o quarto parecer ao mesmo tempo íntimo e suspenso no tempo. Holmes aproximou-se da cômoda. Sobre ela, um pente, uma escova com alguns fios de cabelo castanho ainda presos às cerdas, um frasco de perfume barato praticamente vazio. Havia também, empilhados com cuidado, retalhos de tecido de diferentes cores, como se Evelyn tivesse testado combinações em momentos ociosos. Encostado ao espelho, um pequeno cartão quase escondido trazia apenas a imagem de um ramo de lavanda desenhado à tinta, sem palavras. O detetive recolheu-o por um instante, apenas o suficiente para memorizar detalhes, e tornou a colocá-lo no mesmo lugar, consciente de que aquele gesto dizia algo sobre o modo como a moça organizava as próprias esperanças. A janela, de madeira e vidro simples, estava fechada por dentro, com o trinco no lugar. Holmes passou a mão pela parte interna do peitoril. Não havia sinal de poeira revolvida, nem de umidade incomum. Quando a abriu, o ar frio entrou com um sopro úmido e gotas de chuva, empurradas pelo vento, tocaram o parapeito. Lá fora, o telhado da alfaiataria se inclinava em direção à rua lateral, e mais adiante viam-se as traseiras de outras casas, com pequenos quintais e muros baixos. Não havia naquele ângulo nenhuma saída óbvia que uma moça usasse para uma fuga teatral durante a noite. Seria necessário descer pela própria escada que haviam usado, atravessar a loja ou a pequena cozinha nos fundos e sair pela porta, dando de cara com a chuva implacável. Antes de descer, Holmes ajoelhou-se junto à cama. Sob o estrado, encontrou apenas uma caixa de sapatos e um baú raso com algumas peças de roupa de inverno. Numa das gavetas da cômoda, entre meias e lenços, havia um pedaço de tecido de veludo escuro, cuidadosamente dobrado, que não parecia ter sido usado em nenhuma peça da loja. Era como se Evelyn o guardasse como promessa de um vestido que ainda não existia. O detetive tocou levemente o veludo, sentindo o contraste entre a maciez do tecido e a aspereza da situação que se delineava. De volta ao térreo, ele pediu permissão para caminhar pelo ateliê como se fosse um cliente indeciso, observando cada canto com atenção que Hartley não chegou a identificar como investigação. Notou os manequins alinhados junto à parede, figuras mudas de madeira e estopa, vestidos em diferentes estágios de construção. Um deles, posicionado um pouco mais ao fundo, chamava a atenção não por ser mais elaborado, mas por estar coberto da cabeça aos pés por um grande lençol branco, como se guardasse algum segredo que o alfaiate não quisesse exposto à poeira. Holmes aproximou-se sem tocar, apenas medindo com o olhar a altura, as proporções, o espaço ao redor. Watson, que o conhecia bem demais para ser enganado por aquela aparente distração, percebeu que os olhos do amigo se detinham não apenas nas formas inanimadas, mas nos espaços vazios entre elas. Havia ali uma espécie de silêncio encenado, como num teatro depois que os atores deixam o palco, mas antes que o público se levante. A sensação de que algo acabara de acontecer e as paredes ainda guardavam ecos do último gesto. O som da chuva batendo no telhado e escorrendo pelos beirais amplificava essa impressão. Sentando-se finalmente numa cadeira baixa, Holmes pediu a Hartley que lhe descrevesse não apenas a discussão da noite anterior, mas também os dias que a antecederam. Havia, por acaso, alguém com quem Evelyn conversasse mais do que o costume? Algum cliente que, sob pretexto de ajustes, prolongasse suas visitas? Alguma mudança no comportamento dela? Um silêncio diferente, uma distração inusitada, um cuidado especial com algum pedaço de tecido, alguma peça iniciada e nunca terminada? O alfaiate, após um momento de reflexão, confessou que, sim, nos últimos tempos, ela passara mais horas do que o habitual no ateliê mesmo depois de fechada a loja, mexendo em manequins e tecidos sob a luz de uma lamparina quase até a hora em que ele subia para dormir.
Dissera que queria aproveitar o silêncio para experimentar novos cortes, mas o tio, agora, via nesses momentos algo como preparos de fuga, ou, ao menos, de independência. Enquanto Hartley falava, Holmes fez uma anotação mental, alinhando aquele cenário com o que já vira e ouvira. Uma janela fechada por dentro, uma cama vazia. Nenhuma prova de que alguém tivesse cruzado a aldeia sob chuva forte na madrugada. Uma jovem com acesso a tecidos, linhas, manequins. Uma alfaiataria que, quando fechada, tornava-se um labirinto de formas humanas imprecisas, à meia luz. E, por fim, uma vila em que qualquer pessoa que passasse pela rua com uma mala àquela hora da noite seria inevitavelmente notada por alguém que, insone, olhasse pela janela, alimentando assim o circuito dos boatos que ele já começava a entender como a verdadeira malha de Ashford Hollow. O primeiro esboço de sua conclusão não foi revelado naquele momento. Mas quando deixaram a alfaiataria, com o sino da porta tilintando novamente atrás deles e a chuva ainda a castigar a rua, Watson percebeu que o amigo caminhava com um tipo particular de tranquilidade. Não a calma vaga de quem nada sabe, mas a serenidade de quem já vislumbra, sob a superfície aparente de um desaparecimento dramático, a possibilidade de um ato de resistência silenciosa. Entre o som dos pingos mais fortes e o cheiro de veludo ainda presente em suas roupas, Holmes murmurou apenas que, em uma vila tão pequena, uma verdadeira fuga deixa marcas na lama, e que, até aquele momento, tudo o que ele via era o rastro de alguém que sabia muito bem como esconder-se à vista de todos. A chuva intensificara sua queda em Ashford Hollow, como se o céu tivesse decidido naquela noite lavar com insistência cada telha, cada pedra, cada murmúrio guardado atrás das paredes estreitas. O som, que na véspera era um pano de fundo, passara a ser presença dominante, um tambor constante sobre o vilarejo, ora mais grave quando o vento empurrava a água contra as fachadas, ora mais leve quando as rajadas se cansavam por instantes. As ruas, tão discretas em dias secos, agora exibiam pequenos cursos d'água improvisados, correndo entre paralelepípedos e bordas de sarjetas, levando embora folhas, grãos de terra e, principalmente, qualquer pegada imprudente que algum pudesse ter deixado na madrugada anterior. Holmes, em vez de se afastar da chuva, parecia preferir atravessá-la. Ao deixar a alfaiataria de Abel Hartley, caminhou com Watson não de volta ao abrigo imediato da hospedaria, mas em direção à praça, onde a igreja, silenciosa por fora, guardava dentro de suas pedras a respiração das orações de Ashford Hollow. Não era a primeira vez que o detetive buscava, nos caminhos que circundavam uma igreja rural, sinais que nada tinham a ver com o sagrado e tudo a ver com o humano. Contornando o pequeno cemitério, ele observava o solo alagado, as poças que cobriam a terra e as marcas deixadas por botas recentes. A chuva forte, porém, trabalhava contra qualquer tentativa de leitura direta. Os rastros eram borrados, indistintos, como se o próprio tempo tivesse decidido apagar qualquer cronologia demasiadamente precisa. Ainda assim, havia coisas que a água não apagava. As janelas acesas em horários incomuns, por exemplo, ou o modo como certas casas pareciam, naquela noite, mais vigilantes do que de costume. De uma delas, na rua lateral que corria paralela à da alfaiataria, uma cortina se moveu um pouco mais depressa quando os dois homens passaram. O cheiro de carvão queimando escapou pela fresta, acompanhado por uma nota doce, floral, facilmente reconhecível para quem horas antes havia analisado um quarto impregnado de lavanda. Mentes atentas não deixam de notar que o perfume de uma moça pode viajar, às vezes, para além dos lugares em que ela supostamente deveria estar. Ao regressarem ao The Hollow Arms, os dois encontraram o salão mais cheio do que de costume para uma tarde chuvosa. Trabalhadores que não puderam ir aos campos,
Jovens que preferiram a companhia de um copo de cerveja à solidão das próprias casas, senhoras que fingiam ter vindo apenas buscar pão, todos se reuniam ali, formando um pequeno universo de vozes e respirações. No centro das conversas, novamente estava o desaparecimento de Evelyn Hartley. A vila, sem provas concretas, preenchia as lacunas com ficções. Havia quem jurasse ter ouvido passos apressados na rua alta durante a noite. Outros, que uma sombra feminina fora vista junto à ponte do riacho. Uns poucos, mais dados ao dramatismo, falavam de um coche negro vindo buscá-la sob a proteção da chuva. Holmes instalou-se numa cadeira próxima ao fogo, não para descansar, mas para posicionar-se como ouvido discreto no coração da teia de boatos. Cada frase solta era, para ele, um fio que poderia conduzir a um centro ou revelar apenas o círculo vicioso da repetição. Entre os clientes, um rosto chamou sua atenção. O de um jovem aprendiz de carpinteiro, Thomas Bray, que evitava com esforço evidente cruzar o olhar com qualquer pessoa que pronunciasse o nome de Evelyn em voz alta. Sempre que o assunto surgia próximo à sua mesa, ele arranjava pretexto para levantar-se, ir ao balcão, ajustar o casaco, beber um gole desnecessário. Era o movimento típico de quem carrega consigo informação demais para fingir desinteresse. Foi a esse rapaz que, mais tarde, quando o salão se esvaziou um pouco, Holmes dirigiu-se com um comentário aparentemente banal sobre o estado da ponte do riacho em dias de chuva forte. Thomas respondeu com fórmulas educadas, mas seus olhos traíram um sobressalto quando o detetive mencionou de passagem que certas travessias noturnas podiam ser perigosas para quem não conhecia cada pedra do caminho. Um leve corar subiu-lhe ao rosto quando Holmes, em tom leve, perguntou se por acaso ele não havia reparado em nada incomum na alfaiataria nos últimos dias, especialmente ao final da tarde ou após o fechamento. A resistência habitual de um jovem de vila, aquela mistura de lealdade, medo de fofoca e orgulho próprio, durou pouco diante da combinação de gentileza e precisão com que Holmes conduzia as perguntas. Thomas acabou admitindo que sim, havia notado que, certas noites, a luz da alfaiataria permanecia acesa por mais tempo do que o habitual e que silhuetas se moviam no interior, mesmo depois de Hartley ter fechado as portas. Pensei que fosse apenas o Sr. Abel fazendo ajustes atrasados, disse, olhando para o copo que segurava. Mas uma vez, quando passei mais perto, ouvi duas vozes. A dele e outra mais baixa, dizendo algo sobre um vestido que nunca veria a luz do dia. O rapaz não precisava mencionar o nome de Evelyn. Os detalhes por si só bastavam. Quando a noite caiu com mais densidade sobre Ashford Hollow, a chuva ainda martelava o vilarejo, mas alguns moradores, habituados à tirania do clima, começaram a encerrar suas rotinas. Holmes, porém, não estava pronto para encerrar a sua. Com Watson, voltou à alfaiataria de Hartley, desta vez não para ouvir lamentos ansiosos, mas para propor uma experiência. Encontrou o alfaiate sentado numa cadeira baixa, um pedaço de tecido esquecido sobre o colo e o olhar perdido num ponto em frente, como se esperasse que a porta se abrisse e sua sobrinha surgisse, encharcada, pronta para um pedido de perdão ligeiramente teatral. Ao ver o detetive, levantou-se num sobressalto, como se tivesse sido arrancado de um sonho. Holmes pediu, com a calma que lhe era habitual, que Hartley lhe confiasse a chave da loja por um curto período naquela noite, com a promessa de que nada seria movido sem necessidade e de que qualquer resultado seria, antes de tudo, em benefício de Evelyn. O alfaiate, dividido entre o instinto de proteger o próprio território e a desesperada necessidade de respostas, acabou cedendo. Pouco depois, Holmes e Watson estavam novamente no interior da alfaiataria, mas desta vez com as lamparinas reduzidas a uma penumbra controlada, como se preparassem não um exame minucioso de evidências, mas um palco. Com a porta trancada por dentro e as cortinas parcialmente cerradas,
o ateliê assumiu um aspecto diferente. As sombras alongavam-se a partir dos manequins, transformando-os em presenças vagamente humanas no meio do escuro, enquanto o som da chuva no telhado criava uma trilha sonora de fundo, contínua e hipnótica. Holmes caminhou entre as formas cobertas e descobertas, medindo com passos as distâncias, avaliando o quanto uma pessoa de determinada estatura poderia, ou não, acomodar-se escondida ali, sem ser facilmente percebida. O manequim coberto pelo grande lençol branco, aquele que mais cedo chamara sua atenção, recebeu agora uma dedicação particular. Sem fazer alarde, o detetive levantou um canto do tecido. Debaixo da capa, o que viu não foi a madeira neutra de um manequim, mas um vestido parcialmente terminado, montado sobre a estrutura. Era de veludo escuro, com detalhes discretos de renda em pontos estratégicos, sugerindo um equilíbrio entre sobriedade e uma vontade contida de elegância. O corte, ainda incompleto, indicava um corpo mais delicado do que o dos manequins usados para vestidos de clientes rurais. Em certos pontos, onde as costuras haviam sido desmanchadas e refeitas, via-se o vestígio da mão de alguém que experimentava, ajustava, buscava uma forma exata não apenas para o tecido, mas para a própria imagem. Não era o vestido de noivado imposto pelos parentes. Era outra coisa, nascida de dentro. Watson aproximou-se, percebendo nesse fragmento de veludo uma espécie de contraponto silencioso à rigidez da proposta de casamento arranjado. Se a jovem tivesse de ir embora, pensou, talvez quisesse levar consigo, ao menos na memória, a sensação de ter sido, uma vez, vestida como achava que merecia, e não como mandavam. Holmes, entretanto, olhava além da peça. Calculava espaços, avaliava o volume que um corpo humano comprimido ocuparia se decidisse esconder-se entre camadas de tecido e estruturas de madeira. Ele então explicou em voz baixa o que já vinha maturando desde a visita ao quarto de Evelyn. Numa vila como Ashford Hollow, argumentou, uma fuga real, com mala e passos apressados sob chuva forte, dificilmente passaria despercebida. Alguém, ao olhar pela janela, veria uma figura feminina correndo pela rua. Alguém na hospedaria comentaria ter ouvido rodas de coche na madrugada. Alguém na estação mais próxima notaria uma moça encharcada comprando passagem. No entanto, até aquele momento, não havia nenhuma testemunha confiável, apenas imaginações excitadas pelo gosto do romance. Em contraste, havia um quarto sem sinais de saída apressada, uma cama arrumada demais para alguém que planejou sair furtivamente e uma alfaiataria repleta de esconderijos temporários para quem conhecia cada canto. Holmes acreditava que Evelyn não havia fugido de Ashford Hollow, ao menos não ainda. Em vez disso, suspeitava que a jovem tivesse escolhido ocultar-se dentro do único espaço em que a presença dela sempre fora, até então considerada natural, a própria alfaiataria. Num lugar onde manequins vestidos eram parte da paisagem, um novo manequim, coberto para proteger um suposto trabalho delicado, dificilmente despertaria suspeitas imediatas. Uma jovem determinada poderia, por 1 ou 2 dias, encontrar ali refúgio suficiente para pensar, para obrigar os que a pressionavam a confrontar o medo do desaparecimento completo, sem de fato expor-se aos riscos de uma fuga às cegas. A prova definitiva dessa hipótese ainda precisava se apresentar, e ela viria, não pela mão do acaso, mas pela delicada engenharia que Holmes preparou naquela noite. Ele deixou sobre uma das mesas, à vista, 2 elementos com significado específico. Um pedaço de veludo retirado cuidadosamente do vestido inacabado e o pequeno cartão com o desenho de lavanda que vira encostado ao espelho do quarto. Junto deles, uma nota curta, escrita de próprio punho, mas sem assinatura, dizendo apenas: alguns refúgios são feitos de tecido, outros de coragem,
O primeiro é mais fácil de costurar, o segundo, mais difícil de vestir. Então, apagou as lamparinas até quase a escuridão e, com Watson, escondeu-se na parte de trás da loja, atrás de uma divisória de tecido pesado, deixando apenas uma fresta mínima pela qual pudessem ver a entrada. O plano não era capturar, mas convidar à revelação. Se Evelyn ainda estivesse por perto, se, como ele suspeitava, estivesse usando a própria alfaiataria como casulo, aquele bilhete, deixado num local visível, seria um chamado mais forte do que o medo. O tempo que se seguiu foi medido não por relógios, mas pelo som da chuva. Minutos pareciam alongar-se como noites inteiras. O tamborilar da água no teto ora hipnotizava, ora irritava. Watson, acostumado à espera em trincheiras e corredores de hospitais, sentiu ali uma tensão diferente. Não se tratava de preparar-se para um ataque, mas de aguardar a decisão de uma única pessoa. Do lado de fora, as vozes da vila foram rareando até se extinguirem, substituídas apenas pelo vento e pelo deslizar da água nas calhas. A alfaiataria, naquela meia-luz, era um ventre de pano e madeira. Então, por fim, um som diferente se misturou ao da chuva. O leve tilintar da chave na fechadura da porta. Alguém, com extremo cuidado, girava o mecanismo, como quem teme tanto fazer barulho quanto permanecer do lado de fora. A porta cedeu alguns centímetros e uma figura esguia escorregou para dentro, fechando-a atrás de si com a mesma precisão. Através da fresta na divisória, Holmes e Watson reconheceram, pela forma e pela maneira de se mover, a silhueta de Evelyn Hartley. Vestia um casaco escuro, muito maior do que o necessário para sua estatura, como se tivesse sido escolhido mais para desfazer a forma do corpo do que para aquecê-lo. O cabelo, preso num coque improvisado, estava levemente úmido e o rosto denunciava a fadiga de alguém que dormira pouco e mal. Ela cruzou a loja em direção à mesa principal, onde o bilhete e os 2 objetos haviam sido deixados. Ao vê-los, deteve-se e, por um instante, a expressão da moça oscilou entre surpresa e uma espécie de resignação melancólica. Tomou o cartão entre os dedos, leu a frase e Watson, mesmo à distância, pôde perceber o movimento quase imperceptível da garganta, engolindo o impacto das palavras. A mão que segurava o pedaço de veludo tremeu ligeiramente. Por um momento, parecia que Evelyn consideraria simplesmente apagar a lamparina, voltar ao seu esconderijo improvisado e manter o mundo inteiro na ignorância. Em vez disso, suspirou e, com passos lentos, dirigiu-se ao manequim coberto pelo lençol branco. Quando ergueu o tecido, não encontrou apenas o vestido inacabado. Encontrou também, por obra de Holmes, o reflexo organizado de sua própria estratégia. O lençol havia sido rearrumado pelo detetive de forma a torná-lo menos convincente, como mera proteção contra poeira e mais revelador como cortina. Naquela posição, qualquer tentativa de se acomodar embaixo dele seria imediatamente perceptível para alguém com um olhar treinado. Evelyn compreendeu, num relance, que sua tática fora decifrada, que os dias de invisibilidade já não existiam. Ainda assim, não recuou. Endireitou o corpo como se ali mesmo decidisse trocar o refúgio de tecido pelo risco de encarar o mundo. Foi nesse momento que Holmes saiu de detrás da divisória, não com um gesto brusco, mas com uma calma quase doméstica, como se tivesse deixado a alfaiataria apenas para buscar algo na cozinha. Watson o seguiu, mantendo uma distância respeitosa. A moça voltou-se, o susto se manifestando apenas em um arquejo breve, sem grito. Os 3 permaneceram por alguns segundos em um triângulo silencioso. 2 homens à sombra, uma jovem em pé diante de um manequim coberto e de um vestido que ainda não era, mas poderia ser. Quando falou, Holmes não usou o tom inquisitivo que tantas vezes aterrorizara criminosos endurecidos. A voz dele era baixa, quase gentil, como a de alguém que entra numa sala onde há um doente em convalescença.
Disse apenas que compreendia o que ela tentara fazer. Não fugir completamente, mas forçar o mundo imediato dela, o tio, os parentes, a vila, a experimentar, ainda que por um curto período, o vazio deixado por sua ausência. Explicou que, em essência, ela havia costurado com tecido e silêncio um simulacro do desaparecimento, na esperança de que o medo de perdê-la de vez superasse a vontade de empurrá-la para um casamento indesejado. Evelyn ouviu sem interrompê-lo. Quando finalmente respondeu, a voz saiu um pouco rouca, como se fosse pouco usada há horas. Admitiu que não tinha coragem suficiente para atravessar sozinha a noite e as estradas até a cidade grande, viver de qualquer ofício que encontrasse, mas também não tinha resignação suficiente para vestir, sem protesto, o vestido escolhido por outros. Esconder-se na alfaiataria, entre coisas que conhecia, entre formas que ajudara a criar, foi o máximo de rebeldia que conseguiu permitir a si mesma. Se a vila inteira acreditasse que ela fugira, talvez compreendessem por um instante o quão insuportável fora a perspectiva da vida que lhe desenhavam. Holmes não minimizou nem romantizou esse gesto. Disse-lhe com honestidade que planos de invisibilidade têm prazo curto, especialmente em lugares onde todo mundo sabe o nome de todo mundo. Acrescentou, porém, que o estrago simbólico já estava feito. O tio havia provado por um dia o gosto de uma casa sem a presença dela. A vila experimentara em sua imaginação a ideia de que alguém pudesse preferir o desconhecido a uma vida traçada por terceiros. O verdadeiro desafio agora era transformar aquela mensagem em negociação e não em castigo. Em vez de levá-la imediatamente de volta ao tio, como um oficial escoltando uma fugitiva, Holmes propôs algo diferente. Sugeriu que, pela manhã, Hartley encontrasse não apenas o eco da ausência, mas a própria voz da sobrinha, formalmente expressa. Que Evelyn, usando as palavras que até então só ousara dizer em discussões acaloradas, escrevesse uma carta clara, não melodramática, explicando que não recusava a gratidão, nem o teto, nem o pão, mas recusava a ideia de ser moeda de troca. Que estava disposta a continuar trabalhando ao lado do tio, a ajudá-lo na alfaiataria, mas que preferiria enfrentar a incerteza de uma vida simples e solteira a ser entregue a um estranho sob o pretexto de segurança. E que o sumiço dela por um dia fora um reflexo direto do medo de não ser ouvida. Watson, ouvindo aquilo, viu na proposta menos um golpe de gênio e mais um gesto de rara humanidade. Ao oferecer a Evelyn o papel e a noite, ainda molhada de chuva, ainda perfumada de lavanda e veludo, Holmes não apenas solucionava o mistério para a vila, mas devolvia à jovem a autoria da própria história, que ela tentara, de forma imperfeita, reivindicar com o esconderijo. E assim foi. Na manhã seguinte, quando a chuva finalmente cedeu a um cinza menos agressivo, Abel Hartley desceu as escadas com o peso de mais uma noite mal dormida e encontrou sobre a mesa principal da alfaiataria não apenas os rolos de tecido e as ferramentas habituais, mas uma carta dobrada com seu nome na parte externa. As palavras lá dentro, ainda que escritas com mão trêmula, eram firmes no conteúdo. Enquanto as lia, alternando surpresa, vergonha e um tipo de orgulho inquieto, sentiu, antes de qualquer outra coisa, alívio. A sobrinha estava viva, perto, e não em alguma estrada desconhecida. Depois, sentiu a urgência de reparar o terço da conversa que sussurrara na noite anterior sobre falas duras demais. Horas mais tarde, quando a vila começou a sussurrar que Evelyn fora encontrada, não num fosso, não numa estação distante, mas sob o próprio teto do trabalho, o caso do desaparecimento tomou para o povo contornos mais brandos. Falou-se, como sempre acontecia, em coisa de moça teimosa, em drama da juventude, e o rumor do perigo foi substituído por pequenas piadas e suspiros de desaprovação. Mas, para os que realmente importavam,
o tio, a sobrinha e o estranho de Londres que deixara a vila pouco depois, o episódio significou algo mais profundo. A constatação de que, em Ashford Hollow, nem todas as histórias de desaparecimento precisavam terminar com alguém perdido no mundo. Algumas podiam terminar com alguém, finalmente, encontrando a própria voz.